Bom, pessoal, vamos lá. Banco de dados, faltou um ali, né? Banco de dados 1, exercício 4. A ideia desse exercício é conseguir registrar dentro de um banco de dados todos os tipos possíveis de parentescos entre as pessoas. Então aqui, nessa pequena amostra, nós temos Aline da Silva é filha de Ana Flávia e Bruno Prado. Então Ana Flávia é mãe e Bruno Prado é pai da Aline da Silva. Antônio Garcia é sobrinho de Augusto. Beatriz é madrasta de Beatriz. Brenda é avó de Bruna. Caio é tio. Ou seja, aqui eu acho que já ficou bem claro qual que é o espírito aí da proposta. Então nós temos que criar aqui um modelo. Ainda vou usar que é isso, Jesus amado? Tá tudo bem? Tá passando mal não? Ah, tá. Então vamos lá. Bom, então nós temos as pessoas. E essas pessoas nós vamos colocar um código e um nome para elas. Está muito pequeno ali, né? Deixa eu aumentar esse negócio aqui para que vocês consigam enxergar. Então, pessoas. Vamos dar uma mesclada nisso aqui. Cadê mesclar células? Oh, gente, vamos usar aqui. Mesclar. Deixa esse negócio aqui. Depois eu tiro. Então, pessoas têm código e nome. Pronto. Vamos já dar colocar umas bordas. Beleza. Bom, e aí eu tenho os parentescos. Como é que nós vamos chamar isso? Parentesco? Grau de parentesco? Vamos chamar de parentesco mesmo? Parentesco. Eu tenho os parentescos. E aí eu vou criar aqui também a mesma coisa. Eu vou ter código e nome do parentesco, ou descrição do parentesco, sei lá, descrição. O que eu quero dizer com isso? Pais. Bom, aí tem uma sugestão que um colega de vocês disse, que é o seguinte. A observação dele foi muito interessante. Pensa o seguinte: eu tenho pai e mãe, eu tenho avó e avô, eu tenho tia e tio. O que define se é tia ou se é tio é o sexo da pessoa. Se for um homem, é tio. Se for uma mulher, é tia. Então, se as pessoas tiverem o sexo definido aqui, eu não preciso colocar duas vezes esse mesmo parentesco. Eu não preciso colocar, por exemplo, tia e tio. Basta colocar uma vez só. E se a pessoa que for tio, né? Se for mulher, é tia. Se for homem, é tio. Então tem essa possibilidade também, para a gente saber até que ponto é o impacto positivo dessa ideia. A gente teria que fazer aí uma análise mais detalhada, tá? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, só pais, e se for mulher, é mãe, se for homem, é pai. Deixa eu dar uma centralizada nisso aqui. Aí, bom, se a gente for adotar essa ideia, eu teria que vir aqui, ó, nas pessoas e colocar aqui nas pessoas o sexo, tá? E aí, pessoas aqui passa a ter mais uma coluna que é o sexo, tá? Bom, aí, por exemplo, 2, eu coloco tios, 3, avós, 4, primos, 5
irmãos e assim sucessivamente. A vantagem dessa proposta aqui é que a gente estava brincando aqui, mas se você resolver colocar vizinho, se eu quero saber quem é vizinho de quem, beleza, 6 vizinhos. E já posso relacionar as pessoas. Então isso aqui é os parentescos. Agora eu preciso de uma outra tabela para falar quem é o que de quem, certo? Aí nós podemos chamar isso de quê? Relações. Relações de parentesco. Ou pessoas parentescos. Também é uma possibilidade, né? Vamos chamar de relações mesmo. E aí, eu preciso falar, primeiro, quem é a pessoa, qual que é o parentesco e quem que é, eu vou chamar de parente. Ó, deixa eu explicar isso aqui melhor. Então, por exemplo, vamos pegar lá o nosso primeiro caso lá do exercício aqui, ó. Aline da Silva Souza. Então, vou colocar ela aqui, ó. Pessoa 1 é a Aline da Silva Souza. Ela é do sexo, obviamente, feminino. Vou colocar só uma letra aqui, tá? Vou considerar o sexo FM, feminino e masculino, tá? Então eu já tenho aqui a Aline. Beleza? A Aline é filha de Ana Flávia Mendonça. Então vou cadastrar essa Ana Flávia. 2. Ana Flávia Mendonça também é do sexo feminino. E o 3 é o Bruno Prado Antônio. Bruno Prado Antônio é do sexo masculino. Então tá aqui. Então, a Aline, vamos cadastrar essas relações aqui agora. Então a pessoa em questão é Aline. Eu vou cadastrar um parente da Aline. Qual que é o grau de parentesco? 1. Eu estou me referindo aos pais da Aline. Quem que é o parente? É o 2. Quem é o 2? Ana Flávia. Se a Ana Flávia é do sexo feminino e o grau de parentesco é 1, que é pais, ou seja, então a Ana Flávia é a mãe da Aline. Certo? A mesma Aline tem um outro grau de parentesco 1, que são os pais, com o 3. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a pessoa 3 é parente. Quem é a pessoa 3? Bruno, sexo masculino. Ele tem um grau de parentesco 1, pais. Então, o Bruno é pai. Pai de quem? Da Aline, que é a pessoa 1. Certo? Vamos fazer mais um para a gente continuar aqui. Acho que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo. Vamos pegar o próximo. Antônio Garcia Brescancin. Vai ser a nossa pessoa 4. Sexo masculino. Beleza? Augusto Chebel Machado. Vai ser a nossa pessoa 5. Augusto também sexo masculino. Qual que é a relação de parentesco? Sobrinho. Antônio é sobrinho de Augusto. Então vamos lá. Antônio é a pessoa 4. Parentesco. Não tenho aqui ainda, né? Mas vamos colocar aqui sobrinhos. Então a pessoa 4, que é Antônio, vamos conferir aqui, é isso mesmo, Antônio, sobrinho de Augusto. Então 4 é Antônio, o parentesco é 6, que é sobrinho, e quem que é? O Augusto, que é 5. Então 4, a pessoa Antônio, sobrinho de Augusto. Certo? Beatriz, vamos cadastrar a Beatriz. 6. Beatriz é do sexo feminino.
Madrasta, nós não temos madrasta aqui nas relações de parentesco, então nós vamos colocar madrasta. Então tá aqui a madrasta. E a pessoa é Beatriz Brajal Varejal. Então, tá aqui a pessoa 7. Pessoa 7, Beatriz, sexo feminino. Eu já até esqueci de novo, porque vou ter que olhar lá de novo para ver quem é o quê. Então vamos ver aqui. A Beatriz Abreu é madrasta. Então, fala, professora. Tá, eu passo lá. Tá. Então a Beatriz, recapitulando aqui, a Beatriz Abreu é madrasta. Então, eu acho que eu estou fazendo confusão aqui, não estou não? Nesses aqui eu não fiz confusão não, porque essa aqui é a pessoa e esse aqui é o parentesco da... Tá, então vamos lá, a Beatriz, que é a 6... Beatriz, que é a 6, madrasta da Beatriz Varejão. O parentesco dela é o parentesco 7, madrasta. Não, eu tô fazendo sim, gente. É porque na realidade é o seguinte, ó. Esse grau de parentesco, quem tem é o parente. Então, o certo é o seguinte. Sim, mas tem que ter todos, né? Tem que ter todos, né? Porque quando eu perguntar quem é o pai de uma pessoa, eu vou procurar pelos pais. Eu não vou ver quem é filho, entendeu? Então, na realidade, a gente tem que considerar todas as possibilidades. Fica até repetido, né? Porque se a gente analisar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a gente está falando que esse 2 aqui, ó, Ana Flávia, é mãe de Aline, não é isso? Então, nesse exemplo que eu estou falando aqui, que eu estava fazendo confusão, quem é a madrasta é a Beatriz Brajal. Então, a pessoa é a 7, que ela é madrasta da 6. Não é isso? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, na interpretação, se a gente inverter as coisas aqui, a gente inverte o parente. Aí a filha vai ser mãe da mãe. É a pessoa 7, a Beatriz Brajal, ela é madrasta da Beatriz Abreu. Ah, é aqui que é o 6. É o contrário. 6, 7, 7. Jesus amado. Vamos ver. Vamos conferir. Quem que é a 7? Beatriz Brajal. Para piorar, o nome não ajuda ainda. Ficou 2 Beatriz aqui. Beatriz Brajal é madrasta de Beatriz Abreu. Certo? A Beatriz Abreu é madrasta. Ah, então, peraí. Então é 7, 6. Não, tava certo. Tava certo e eu li errado. Ah, tá. Eu já sei mais nada. Vamos trocar? Porque essa Beatriz aqui tá bacalhando. Brajal e Thiago da Abreu. Brajal. Então, Abreu é madrasta da Brajal. Brajal, madrasta da Abreu. Brajal, madrasta da Abreu. Vamos sair dessas encrencas aí. Vamos para Brenda. Brenda Batista. Vamos ter que aumentar aqui porque acabou. 8. Brenda Batista do sexo feminino. Qual que é o parentesco da Brenda? Avós. Já temos avós? Já temos avós.
Beleza, quem que é a outra pessoa? Bruna Quilante Azevedo. Fala, professor Evandro. Quem faltou? Minha chamada. Não, é um exercício. É um exercício. Estamos na correção do exercício. Já voltamos no intervalo. Então vamos colocar a Bruna aqui na brincadeira. A Bruna, 9, feminino também. Deixa eu botar uma borda aqui. Beleza. Já esqueci qual que é o parentesco. Avós. Então a Brenda é a avó da Bruna. Então a Brenda, ela tem o grau de parentesco 3 com a Bruna. É isso então? Brenda, avó de Bruna. Beleza? Bom, entenderam o espírito da brincadeira? Bom, o que acontece? Essa proposta aqui, ó, se a gente for pegar o espírito do primeiro exercício, se a gente for contar a quantidade de caracteres aqui e comparar com a quantidade que está aqui, o nosso modelo, ele acabou gastando mais bytes, mais caracteres. Mas a gente tem que levar em consideração que, se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, Antônio Garcia, e for colocar todos os parentescos dele, a gente vai ganhar muito em escala. Porque imagina o seguinte, o Antônio Garcia, ele pode ser pai de várias pessoas, pode ser marido de várias mulheres, não ao mesmo tempo, pode ser avô, tio, irmão, primo, certo? Então se a gente vamos considerar que nós vamos pegar a população brasileira inteirinha e colocar aqui dentro, certo? Então se a gente tem 210 milhões de pessoas e cada pessoa tiver 15 ou 20 parentes, a economia vai ser 210. Vamos pôr na média que cada brasileiro tenha 10 parentes. Então a economia é de 210 milhões vezes 10. Certo? Bom, aquele modelo físico de dados que eu mostrei, falei para vocês na aula passada, eu já vou fazer ele hoje direto no MySQL Workbench, tá? Relembrando que eu vou até colocar ele aqui embaixo. Deixa eu ver se... Bom, vamos lá. O que é um modelo físico de dados? Que é aquele que eu mostrei na aula passada. É um modelo onde eu especifico apenas a estrutura da minha proposta. Eu desconsidero os dados. Tudo isso aqui, ó, são os dados. Então, para mim apresentar essa proposta nesse formato, eu vou considerar apenas essas informações aqui e a relação que existe entre elas. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que esse pessoa aqui, ó, ele está ligado a código de pessoas. Esse parente aqui, ó, também está ligado a código de pessoas. E esse parentesco aqui, ele está ligado a esse código aqui de parentescos. Então é essa relação que eu acabei de explicar para vocês que eu preciso especificar no meu modelo físico de dados. Precisa ficar claro no meu projeto essas relações, além da estrutura. Para isso nós temos o software, que é o MySQL Workbench, que eu acho que eu tinha ele aqui, um atalho dele, deixa eu ver se tem. Não é esse, não é esse, isso aqui é o Android Studio. Caramba, deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Tá fácil aqui, ó. Bom, eu vou abrir ele. Enquanto eu estou abrindo ele, eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês onde faz o download dele. mysql.com.
Downloads. MySQL Workbench, tá aqui, ó. Opa. Aqui ele, ó, MySQL Workbench. Só que nós não vamos nas versões Enterprise. Nós faremos opção pelas versões MySQL Community, que são as versões gratuitas. Então, MySQL Workbench está aqui, ó. Eu vou entrar aqui só para ver. A versão disponível é a 8.0.19 e a versão que eu tenho aqui no meu computador é 8.0.13, ó. Então depois eu preciso fazer uma atualização aqui no meu, que a versão tá desatualizada. Depois. Bom, esse é o software. A vantagem desse software é que, além de eu ter uma imagem visual do meu projeto, esse software depois ele vai gerar para mim uma série de códigos que vai facilitar para mim o processo de criação desse banco de dados. Tá? Então vamos lá, como é que eu faço? Novo modelo. Nesse novo modelo eu vou criar o diagrama. Dou um duplo clique aqui. Ele abre então essa tela quadriculada e é aqui que eu vou criar o meu novo modelo. Esse modelo será baseado em tabelas, igual eu mostrei para vocês na aula passada. Então eu dou um clique aqui, dou um clique. Ele colocou tabela 1. Na minha proposta aqui eu já sei que eu vou ter 3 tabelas, certo? Então eu vou fazer a primeira, que será a tabela de pessoas, código, nome e sexo. Então eu vou dar um duplo clique nessa tabela aqui, ó, table 1. Quando eu dou um duplo clique, ele abre essa página aqui e aqui eu consigo fazer as definições. Nessas definições eu preciso daquelas informações que vocês viram na aula passada, que é aquelas definições do MySQL, quais são os tipos de dados e as capacidades em bytes, etc. Então aqui, ó, o nome da tabela será pessoas. Primeira coluna será código. Aqui eu tenho os tipos de dados. Ó, tá vendo? Aqueles tipos que eu mostrei para vocês na documentação do MySQL, eles aparecem aqui, ó. Tá? Então eu vou deixar esse int aqui mesmo. Esse PK é de primary key, chave primária. A gente ainda vai discutir um pouquinho sobre isso. Aliás, a gente já pode falar um pouquinho sobre isso. Eu já falei nos exercícios anteriores também para vocês que quando a gente cria uma espécie de código, a nossa intenção é que com esse código eu encontre uma única ocorrência dentro daquela tabela. E eu falei já para vocês nas aulas passadas também que sistemas computacionais precisam de ter esse recurso para que quando você buscar um determinado código, você encontre só uma pessoa. Então se eu falar assim, quem é a pessoa 6? É a Beatriz Abreu. Qual é o veículo placa? XVT1015. Se eu te dar esse código de placa, eu tenho que achar um único veículo. Toda tabela do meu banco de dados, toda tabela que eu criar no meu banco de dados, eu tenho que especificar qual é essa informação que identifica cada elemento lá dentro do conjunto. Porque vocês já perceberam que essas tabelas, eu estou definindo a estrutura dessas tabelas e lá dentro eu vou ter um conjunto de dados, um conjunto muito grande de informação. Então, quando eu passar um código dessa chave primária, eu vou achar um elemento único dentro desse conjunto. Então, essa é a ideia da chave primária. Então, se eu deixar marcado aqui, ó, esse PK, eu estou falando que esse código é o código que, se eu passar um valor, eu vou encontrar só uma pessoa dentro dessa tabela. Diferentemente do sexo.
Se eu falar assim, ó, sexo M, vou achar uma cacetada. Sexo F, vou achar um monte. Pessoa com o nome João da Silva, vou achar provavelmente vários. Posso encontrar vários, porque pode ter homônimo. Certo? Em compensação, código não. Se eu passar código 5, eu vou achar uma única pessoa. Então, eu estou especificando que o código da pessoa, ele é a chave primária, é o PK. Consequentemente, se é PK, tem que ser NN. Esse NN aqui, ó, mostrei para vocês na aula passada. Not null. Ou seja, será sempre de preenchimento obrigatório. Vou comentar um pouquinho sobre esse not null. Isso aqui vale a pena, tá? Toda vez que a gente vai fazer essas definições do banco de dados, eu preciso especificar se aquela informação, essa informação é de preenchimento obrigatório, sim ou não? Se é obrigatório, not null. Se não é obrigatório, null. Tá? Vou dar um exemplo para você. Você tem uma loja. Você vende produtos lá na sua loja. Sei lá, produtos de informática. Certo? Você tem um notebook lá que está encalhado lá, você comprou para vender, já tem na sua loja, ele já está fazendo 2 anos que está na sua loja, um notebook que custa 15 mil reais e ninguém quer comprar esse troço. De repente eu chego lá e falo assim, quanto que é esse notebook? Você fala 15 mil. Eu falo, eu quero à vista, dinheiro. Aí você fala assim, pois não, deixa eu preencher isso aqui, o seu cadastro. Fala assim, não quero nem nota. Está aqui o dinheiro. Você vai deixar de me vender? Depois você emite uma nota fiscal lá ao consumidor, sem identificar quem vai? Ou seja, nesse caso, foi obrigatório que eu preenchesse os meus dados como consumidor? Não. Você, como dono da loja, você queria vender, vendeu. Depois, você tem as suas obrigações fiscais, você é obrigado a emitir nota daquele produto, você emite ao consumidor e pronto. Ou então, beleza, não. Eu quero comprar. Você quer meus dados? Meu nome, meu CPF. Ah, e o endereço, senhor? Não, o endereço não quero fornecer. Você vai deixar de me vender porque eu não te falei qual que era o meu endereço? Pode ser então que na sua loja o endereço do cliente não seja de preenchimento obrigatório. Certo? Então, é esse tipo de análise que você faz para saber cada item do projeto de banco de dados. Cada item. Vai ser de preenchimento obrigatório? Sim ou não? Vai ser de preenchimento obrigatório? Sim ou não? E assim sucessivamente. A definição, se é null ou not null, depende desse tipo de análise que eu acabei de falar para vocês. Pronto, dito isso, código PKNN, chave primária, preenchimento obrigatório. Aí tem outras informações aqui que aos poucos a gente vai estudando, tá? Esse AI aqui, ó, autoincremento, já vou colocar isso aqui, esse AI eu vou marcar. O que eu quero dizer com isso? Que ao inserir uma nova pessoa, o próprio software de banco de dados vai já colocar automaticamente o próximo código. Se o último era 9, ele já põe a próxima pessoa como código 10 automaticamente, sem que o programador tenha que se preocupar em definir este código no algoritmo. Então, isso é esse AI. Marquei. Bom, depois de código, nome. Ele já sugeriu um varchar de 45 aqui. Eu só vou trocar o 45 para 80. O nome da pessoa vai ser obrigatório? Sim. Então, vou marcar not null. Próximo item. Sexo. Esse eu vou colocar char de 1. Aqui nós já temos um exemplo daquela discussão da aula passada. Quando é que eu uso char, quando é que eu uso varchar? No nome da pessoa, eu fiz a opção do varchar, porque eu vou ter nome de pessoa com 10, 15 caracteres, nome de pessoa com 30 e 40 caracteres. Então aqui eu vou ter uma economia de espaço em disco simpática. O sexo, se eu estou falando que vai ser um F ou M, sempre vai ser um caractere. Então eu boto char de 1. E também é obrigatório. Terminei de preencher essas informações,
Eu fecho aqui e vocês já conseguem ver aqui, ó. Eu acho que dá para aumentar o zoom aqui. Ó. Você já consegue ver que isso que eu especifiquei aqui, ó, é a estrutura da tabela pessoas que foi proposta aqui, ó. Não é o nome da tabela pessoas e a pessoa vai ter código, nome e sexo. É isso que eu especifiquei aqui, ó. O nome da tabela é pessoas, o código vai ser int, o nome vai ser varchar de 80 e o sexo char de 1. Aqui nesse software, eu não sei se nessas versões mais novas mudou, mas ele não mostra se é null ou not null. Tem aqui os índices também, que depois a gente vai estudar isso, tá? Então tá definido pessoas. Próxima tabela. O importante, gente, é o seguinte: de hoje para os próximos exercícios, vocês precisam começar a olhar para isso aqui, ó, e já você tem que olhar para essa tabela e já enxergar isso, ó, tá? Enxergar isso aqui, ó, ou seja, quando eu olhar para isso aqui, eu vou entender que é uma tabela que se chama pessoas e lá dentro dessa tabela vai ter 3 colunas que são códigos, nome e sexo. E vai ter dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas cadastradas com código, nome e sexo. Que é isso aqui que a gente estava enxergando aqui no início do exercício. Você tem que olhar para cá e enxergar que o resultado final lá dentro do banco de dados vai ser isso aqui, ó. Obedecendo as regras do código vai ser um int, o nome vai ser um varchar de 80 e o sexo vai ser um char de 1. A próxima tabela de parentescos com código e descrição. Vou criar aqui, clico nesse ícone, clico aqui, já criou tabela, 2 cliques, parentescos, vai ter também um código. Aí, o int talvez já seja exagerado, talvez um tiny-int resolva. Eu não vou ficar me preocupando muito com isso aqui agora, gente, porque é o seguinte: a preocupação de tipos numéricos, tipos de data, tipos de string, já foi naquela aula. Então lá você já sabe no manual onde você encontra cada tipo, a capacidade de cada um, e quantos bytes ele gasta para armazenar em disco. Então essa informação já foi. A minha preocupação maior aqui agora nesses próximos exercícios é com outros conceitos. Então eventualmente se eu passar batida aqui com int mesmo e não ficar me preocupando com isso, é porque eu já passei por isso lá atrás, tá? Esse tiny-int aqui, lembra? Ele vai me dar de 0 a 255. Será que tem mais de 250 tipos de parentescos? Eu acho que não. Eu acho que esse tiny-int aqui vai resolver. Então, código e descrição. O próximo, então, vai ser descrical. Por que que eu não vou usar C cedilha e tio? Porque eu estou fazendo o projeto de banco de dados. Deixa eu até salvar isso aqui, porque esse software é ótimo para dar problema. E ele dá uns problemas de vez em quando e... estes 4. Pronto. Beleza. Salvei. Descrical. Por que que eu não uso C cedilha, tio, acento? Porque esses tipos de caracteres, quando eu estou desenvolvendo software, eles são muito suscetíveis a problemas de compatibilidade, tá? Vejam que eu estou falando que aqui, ó, esse campo descrição da tabela parentescos, eu não vou colocar C cedilha e tio, vou chamar de descrical. Mas avós pode ter acento, irmãos pode ter acento, ou seja, os dados podem ter acento, C cedilha, caractere que você quiser, ok? Mas nesses aqui de cima
eu não uso caracteres especiais. Não uso espaço, não uso C cedilha, não uso ponto. Tá? Por quê? Porque isso vira código. E isso vira código não só dentro do banco de dados, mas dentro dos algoritmos que vocês irão escrever nas linguagens de programação. E aí haverá uma comunicação do compilador da linguagem de programação com o banco de dados. A gente já falou disso no início do semestre. E se te aparece um C cedilha no meio desse código lá e esse compilador não é muito compatível, vai dar erro, vai dar dor de cabeça. Então, para evitar esse possível problema, a gente não usa. Não usa aqui, mas na hora que você for cadastrar um cliente, João, pode pôr o tio e o A tranquilo. Tá? Eu estou falando de não usar tio, caracteres especiais, C cedilhas, etc. na nomenclatura dos objetos dos projetos. Como vocês também, provavelmente o professor de algoritmos vai falar para vocês que na hora de escrever um algoritmo você não usa C cedilha, tio, acento. Na hora de definir uma variável. Tá? Então, como você usa lá, você não usa esses caracteres para dar nomes às variáveis, a gente também não usa para dar nomes às tabelas e às suas colunas. Beleza. Então, já tem esses dois. A próxima agora é relações. Então, eu vou criar essa tabela. Tá aqui. Vou dar um duplo clique e vou chamar aqui de relacões. Essas relações vou deixar ela assim por enquanto. Relações. Tá aqui. Aí eu vou mostrar agora para vocês uma funcionalidade, porque eu disse para vocês que eu preciso no projeto mostrar que essa coluna pessoa, ela na realidade, ela vai ter uma informação que me leva ao código da tabela pessoas. Então, na hora de criar a coluna pessoa, porque a coluna pessoa, ela é gerada, ela será uma coluna que terá um valor correspondente a um dos códigos aqui de pessoas. Então, para fazer isso, a gente tem um ícone específico que é esse aqui, ó. E você vai ver aí que é um relacionamento. Se você for ver no nome que aparece aqui, ó, tem a relação. Então eu clico nesse botão, clico primeiro na minha tabela relações e clico em segundo lugar na tabela pessoas. Automaticamente o software fez essa ligação para mim. Por padrão, ele criou uma coluna chamada pessoas código. Olha lá, ó. Como é que ele sabia que ele tinha que pegar o código de pessoas? Foi porque, ao criar a tabela pessoas, eu falei que código era PK. Por isso que ele pegou o código automaticamente, porque ele pega a coluna que é PK. E quando eu falo que a coluna é PK, chave primária, ele já bota uma chavinha do lado aqui, ó. Tá vendo que o código ficou com essa chavinha? Essa chavinha aqui é porque eu marquei o PK. Quando eu fiz essa ligação de relações com pessoas, ele já sabe que de pessoas vai vir o código e ele inventou um nome aqui qualquer. Se eu não gostei desse nome, eu dou um duplo clique aqui nos relações e venho aqui, em vez de pessoas, eu vou chamar de pessoa, não é isso? Não foi isso que a gente definiu lá no projeto? Ó, quer ver? Vamos conferir. Aqui, ó, pessoa. Quer ver outra coisa que ele já faz automaticamente? Se o código da tabela pessoas é int, ele já trouxe para cá, gente, ó. O pessoa aqui embaixo já é int também. Se a informação que eu vou colocar aqui sempre será equivalente à informação que eu tenho aqui, se esse código foi criado como int, esse pessoa obrigatoriamente tem que ser int também. Estamos falando do mesmo tipo de informação.
Então tá lá, ó. Já fez isso para mim. Bom, eu tenho aqui agora, ó, esse parentesco. Esse parentesco não é a mesma coisa? Não é equivalente a esse código aqui de parentescos? Essa coluna parentesco, ela vai ter o valor desse código da tabela de parentescos. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Pego esse ícone, clico nele, clico na tabela relações, depois clico na tabela parentescos. Vamos entrar. Está na sessão de explicações ou passou o exercício e esqueceram? Não, eu estou fazendo a correção do exercício. Mais uns 15 minutinhos eu finalizo aqui. Olha só, ele fez exatamente a mesma coisa, ó. Pegou o ID de parentescos e criou uma coluna na tabela relações. Vou dar um duplo clique aqui e venho aqui, ó, e troco o nome só para ficar com o nome que eu quero. Veja que, vou dar uma salvadinha aqui. Veja que se o ID, que é o PK lá, ó, chavinha amarela, se o ID é TinyInt, o parentesco que ele criou automaticamente aqui na tabela de relações também é TinyInt. Beleza? Bom, e por fim, a coluna parente também ela está relacionada a código de pessoas. Então eu vou repetir o procedimento aqui, ó. Vou clicar aqui, vou clicar em relações de novo, vou clicar em pessoas de novo, ele vai criar uma segunda relação. Ó, criou uma segunda relação, chamou de pessoas código de novo, vou vir aqui e vou trocar para parente. Não é isso? Parente. Então tá lá. Então, aqui ele está me mostrando o quê? A coluna pessoa da tabela relações equivale a código da tabela pessoas. Nessa outra relação, a coluna parente da tabela relações também está associada à coluna código da tabela pessoas. Então, gente, olha só. O que vocês precisam começar a entender a partir de agora? Vocês precisam olhar para esse modelo. Eu chamo isso aqui de modelo físico de dados. Nesse modelo desse software, ele usa uma representação um pouco diferente da que eu mostrei na aula passada. E ele não me dá a opção, pelo menos não dava, não sei se mudou. Bom, uma coisa eu posso fazer. Eu tenho o hábito de usar uma notação diferente. Em vez de usar, aqui parece um pé de galinha de um lado e dois risquinhos do outro. Eu prefiro usar isso aqui, quer ver, ó? Modelo, notação, deixa eu ver se não é essa. Modelo, notação clássica, não é essa. Modelo, notação, não é essa. Vou voltar a padrão. Na realidade é esse aqui, ó. Clássica. Ó. Essa aqui é show, hein? Essa aqui é muito top, ó. Porque aí ele liga direto com... Essa eu gostei. Isso aqui é novidade. Essa versão tem essas novidades. Até as versões antigas eu não tinha usado isso aqui. Eu tinha usado essa UML? Não. Essa de bolinha. Não gostei. Ah, aqui eu usava, sumiu. Mas vamos usar essa aqui, ó. Essa aqui é show. Essa aqui é sensacional. Tá. E aí, olha só que interessante, ó. Essa aqui eu gostei muito. Vamos usar essa como padrão? O que ele quer dizer aqui, ó? Ele tem de um lado o número 1 e do outro lado o símbolo do infinito. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Simples de analisar. Vamos pensar o seguinte. Aqui na tabela de parentescos, nós temos aqui, ó,
o código 4 primos, tá? O código 4, que representa primos, ele vai repetir quantas vezes aqui dentro? Quantas vezes eu vou ter aqui dentro o código 4 primos? Uma só. Por isso que tem aqui, ó, o 1 aqui, ó. Tá vendo esse 1 do lado de parentescos? Toda vez que eu pegar um ID, eu vou achar uma vez só. Agora, aqui no parentesco das relações, por que está infinito? Porque esse 4 aqui, ó, quantas vezes ele pode aparecer aqui? O 4, ele pode aparecer aqui quantas vezes? Várias. Por isso que está o símbolo do infinito. Ou seja, vai de nenhum a infinito. Vou te dar um exemplo de nenhum. Quantas vezes apareceu tio aqui? Até agora 0. Quantas vezes apareceu pais? 2. Então pode ter esse código, um determinado código aqui, ele pode aparecer desde nenhum até centenas, dezenas, milhares, milhões. Ou seja, é infinito porque pode não ter nenhum, de repente pode ter 1, depois pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 20 mil, pode ter 2 milhões, até infinito, que é infinito mesmo. O limite é o espaço do disco do servidor de banco de dados. Entenderam então o porquê dessa simbologia? O 1 está aqui porque lá dentro da tabela de parentesco, o 5 vai aparecer uma vez só, o 2 vai aparecer uma vez só. Agora, esse mesmo número, quando estiver de cá, é infinito. De nenhum a infinito. O mesmo acontece aqui, ó. O código da pessoa. A pessoa 5 vai ter uma vez só. O Augusto vai estar aqui uma vez só. O 5 vai ter uma vez só. Mas, aqui, ó, o 5, Augusto, pode aparecer várias vezes. Como o parente aqui também pode aparecer várias vezes. Por isso que tá um aqui, infinito lá. Um aqui, infinito lá. Então, olha só o tanto de informação, o tanto de conceito que eu estou mostrando para vocês só nesse desenho que a gente acabou de fazer. Quando você olhar para esse projeto de banco de dados, você já tem que interpretar tudo isso. Você tem que olhar e falar o seguinte: eu tenho uma tabela pessoas que tem código, nome e sexo. Essa tabela pessoas tem duas relações com a tabela relações. A tabela pessoas tem duas ligações com a tabela de relações. Uma dessas ligações é o seguinte: o código de pessoa está ligado à pessoa da tabela relações. A outra é código de pessoa está ligado com a coluna parente da tabela relações. E do lado de cá a mesma coisa. Tem uma tabela de parentescos. Aqui ficou a ID, ó. Eu acabei não trocando, mas a gente tinha definido que era código. Código. Então, parentescos. Eu tenho uma coluna código que está ligada à coluna parentesco da tabela de relações. Certo? Dúvidas? Então, gente, resumindo, você vai ter vários e vários desafios. E os desafios serão mais complexos do que esse que a gente está vendo, porque eu estou te passando as informações, você está simplesmente olhando para os dados e tentando organizar os dados em tabelas para economizar. Não é assim que funciona. Na realidade, eu te passo um problema, você tem que entender o problema, decifrar que dados são necessários para atender aquele problema, e a partir desses dados você precisa construir esse negócio aqui, ó. Então o próximo exercício que eu já vou passar para vocês agora pode ser até aquele exercício 4 que vocês acharam lá do ano passado. Eu nem lembro qual que era, mas vou ressuscitar ele aqui e vou deixar para que vocês já brinquem com ele aí no final de semana e se divirtam para a gente corrigir na semana que vem. Eu vou dar um problema para vocês e a partir desse problema você vai ter que identificar quais dados serão necessários armazenar. Esses dados precisam ser armazenados para resolver aquele problema. E a partir desses dados que você imagina que precisam ser armazenados, você precisa imaginar isso aqui, ó,
Você tem que imaginar quais serão esses dados, como eles se relacionam. Se você quiser continuar trabalhando com Excel na solução desses próximos exercícios, não sinta vergonha. Mas o que me interessa como produto final do exercício é esse cara aqui, ó. Porque pra mim, que já trabalho com isso aqui há algum tempo, eu bato o olho nesse negócio aqui, gente, já enxergo tudo aquilo que tá lá pra frente. Eu já sei quais informações serão armazenadas, que informação está relacionada com que tipo de economia eu vou fazer. E esse tipo de habilidade vocês só vão conseguir desenvolver à medida que vocês vão fazendo a série de exercícios. Nas próximas aulas eu já quero passar a criação desses bancos de dados. Eu vou dar uma conta para cada um de vocês no data center, porque lá a gente pode criar bancos de dados, dá para criar bancos de dados no computador aqui também, mas eu já prefiro que a gente já se acostume a criar esses bancos de dados lá no data center, porque lá já vai ficar na internet, de lá você já faz um site, de lá você já programa, de lá você já pode, né, botar a sua criatividade para funcionar. Então, para a aula de hoje, o que eu queria era isso, tá? Eu vou deixar um exercício agora para vocês, e se vocês até quiserem pegar os exercícios anteriores que a gente já fez e fazer esse modelo físico de dados aqui no MySQL Workbench para os exercícios passados, é uma forma de você praticar isso aqui também, tá certo?